Olá, hoje vamos falar sobre um livro excepcional que me cativou do início ao fim, que é Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Bom, esse livro inicia com o primeiro cego que em um trânsito, instantaneamente ele fica cego, mas não é uma cegueira comum, é uma cegueira branca, ou seja, um mar de leite. É como se houvesse um véu branco nas vistas dessas pessoas. E basicamente essa cegueira, ao que tudo indica no livro, ela é contagiosa. E aí várias pessoas vão aos poucos se contaminando e ficando cegas. E aí esse assunto da cegueira chega até o governo local e o governo local decide alocar essas pessoas que foram contaminadas pela cegueira num sanatório abandonado. Então todas essas pessoas que foram contaminadas pela cegueira, elas vão sendo alocadas para esse sanatório, né? Como uma espécie de quarentena. E aí vai chegando mais e mais cegos que foram contaminados por essa cegueira. O governo disponibiliza alimentos, comida para essas pessoas poderem se alimentar, mas a gente percebe que nesse sanatório não tem um mínimo de higiene. Então essas pessoas estão numa condição como animais. Elas não têm um lugar para fazer as suas necessidades básicas. Não há sequer condições para uma higienização. Então a gente percebe que essas pessoas, quando elas estão nessa quarentena, nesse sanatório, elas são degradadas como simples animais. E aí acontece que vai vindo mais cegos que estão contaminados por essa cegueira, e aí o sanatório ele começa a encher de várias pessoas cegas. E aí formam-se basicamente vários grupos de pessoas cegas dentro desse sanatório. Em um dos grupos que foram criados nesse sanatório, existe um cego que possui uma arma e por essa razão ele se aproveita dessa situação de ter uma arma e retém a comida somente para si e para os demais do grupo dele. E aí ele exige que, para que os demais cegos possam ter comida e se alimentar, esses cegos devem entregar todos os bens preciosos que eles possuem a ele. E aí os outros cegos começam a entregar todos os bens que possuem, os bens preciosos que porventura eles tenham levado consigo nesse sanatório. E aí eles entregam para esse cego e em troca esse cego fornece alimento. No entanto, eles não têm mais bens preciosos, todos os bens já foram dados para esse cego. E como que ele vai fazer a troca de comida? Como que vai haver a troca de comida? E aí, nesse momento, esse cego, com esse revólver, exige mulheres desse outro grupo. E aí as mulheres, elas são submetidas a abusos sexuais. Essas mulheres, em troca de comida, elas são abusadas sexualmente e tanto que no livro, uma das mulheres falece, vem a falecer por conta desses abusos sexuais. E, enfim, a trama vai se desenrolando. No final, na metade do livro, eles conseguem sair desse sanatório porque o governo não disponibiliza comida. E aí eles percebem, quando eles saem do sanatório, que o mundo está devastado. O governo também foi acometido pela cegueira, todo mundo foi acometido pela cegueira, mas tem um detalhe: existe uma única mulher, que é a mulher do médico, que ela não é acometida pela cegueira. Quando o governo vai até a casa desse médico que encontra esse cego para levá-lo até o sanatório, a mulher vai junto. E aí a mulher, ela finge que está cega, mas na verdade ela não está cega. Então a trama ocorre onde todas as pessoas foram acometidas pela cegueira, exceto uma pessoa, que é essa mulher do médico. E ela é chamada no livro como a mulher do médico. Então ela é a única que consegue vislumbrar a situação decadente em que aquelas pessoas foram acometidas por conta da pandemia da cegueira, digamos assim,
e é a única que consegue testemunhar todas as situações, atrocidades que acontecem no desenrolar dessa história. E quando eles conseguem sair do sanatório, ela os ajuda, né? Ela ajuda um pequeno grupo que acompanhou ela a se deslocarem, a procurarem abrigo. E aí ela percebe que o mundo, a cidade onde ocorre essa situação, ela está devastada. Tem fezes humanas na rua, o cheiro de fezes humano, o odor horrível de fezes humana, supermercados saqueados por conta de comida. Ela consegue ver os cegos indo até os supermercados, tentando caçar comida, procurar comida, cegos famintos. Ela consegue ver pessoas mortas nas ruas por conta da situação degradante a qual todos estavam submetidos. Enfim, é uma história envolvente, particularmente chocante e pesada, mas que vale muito a pena ler. No final do livro, o autor ele diz que todos nós estamos cegos. E eu vou ler o final desse livro, uma parte desse livro para vocês entenderem. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que, vendo, não veem. Esse livro é sensacional porque nos faz refletir sobre a humanidade como um todo. Porque nesse livro, basicamente, nos faz refletir sobre o que estamos vendo. Nós estamos vendo ou não vendo? Nós estamos vendo com a razão ou não vendo com a razão? Inclusive, em uma das entrevistas, duas frases do José Saramago, porque ele é questionado como que surgiu essa história, esse livro. E aí, basicamente, ele diz que esse livro serve para refletir sobre enquanto seres humanos e enquanto aos nossos instintos. Tanto é que ele diz, o instinto serve melhor aos animais do que a razão ao homem. E aí no final ele repete a mesma frase que ele finalizou o livro. Nós estamos todos cegos, cegos da razão, e usamos a razão para destruir a vida. Então é uma reflexão que ele nos fornece acerca do que estamos fazendo com a vida enquanto seres humanos. E aí ele nos faz uma reflexão muito forte sobre a visão, porque imagina se nós fôssemos acometidos por essa pandemia da cegueira. O que seria de nós enquanto humanos? O que seria de nós enquanto civilização e um Estado democrático de direito? E essa reflexão, ela só surge através desse livro, porque até então, quando eu nunca tinha lido nenhum livro desse autor, e quando eu li esse livro, ele me fez refletir sobre isso, porque a nossa visão é o bem mais primordial que temos, é o bem que está intrínseco a nós, que faz ser o que somos. E o autor, ele retira esse bem nosso nessa história e nos faz refletir o que seríamos de nós enquanto se não tivéssemos visão. Então esse livro ele é fantástico. Eu particularmente gostei muito desse livro. Pelo que eu pesquisei, existe um segundo livro que complementa esse, algo assim, que é ensaio sobre a lucidez. Então tem um ensaio sobre a cegueira e na sequência ensaio sobre a lucidez. E se não me engano, no ensaio sobre a lucidez, o autor nos indaga da seguinte forma: e se ninguém fosse votar? E se ninguém fosse votar? E o engraçado desse autor, pelo que eu pesquisei até então, é que primeiro ele sempre nos indaga com o e se. Então, nesse livro Ensaio sobre a Cegueira, e se todos nós fôssemos cegos, fôssemos acometidos por uma cegueira? O que seria de nós enquanto humanos, enquanto civilização? E aí esse livro, ele retrata a degradação do ser humano, a degradação da civilização. Então é
muito interessante, eu recomendo esse livro, eu estou fascinada com esse autor, confesso que já estou pensando em outros livros para ler sobre as histórias dele. E no começo tem uma coisa interessante, porque ele não obedece pontuação, esse autor. No começo do livro eu achei estranho, porque ele é sempre vírgulas e ponto, não tem parágrafo. Quando tem uma fala de um personagem, não tem travessão, é tudo assim, só escrito. No começo eu até achei meio estranho e falei, será que eu vou dar conta de ler esse livro? Parece meio complexo, né? Porque eu não tinha que prestar bastante atenção, né, nas falas para ver quando é a fala de um, quando é a fala do outro, mas a história é tão envolvente, que você não se importa com pontuação e consegue entender perfeitamente o livro. E esse livro, você tem que digerir ele aos poucos. Eu acredito que eu demorei em torno de umas 2 semanas para ler esse livro. Ele tem em torno de umas 360 páginas, algo assim. E eu digeri ele aos poucos, porque a história dele é pesada. Então, eu recomendo a todos, nos faz refletir enquanto seres humanos, e acredito que vai ser vai agregar muito na vida de vocês, na leitura de vocês, e até mesmo para vocês conhecer esse escritor fantástico, excepcional, tá bom? Até mais!